povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber, mais uma vez neste lugar, o nosso amigo Moisés Queiroz. É um prazer, uma honra e uma grande responsabilidade, né? Estar batendo papo com o Samuel, uma pessoa abençoada, uma pessoa ilustre, que a gente sempre quando conversa, a gente tende a aprender muita coisa. E para mim aqui vai ser um momento de aprendizagem. Amém. Eu sou a pessoa que mais aprende nesse podcast, gente. Eu sou a pessoa... Por isso que eu incentivo as pessoas a assistirem, porque se elas aprenderem o tanto que eu aprendo, elas vão sair daqui se sentindo bem melhor. Bacana. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti nós estamos. E te agradecemos, Pai, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Nós pedimos, Pai, para que nesse momento nós sejamos ferramentas úteis Tuas para cumprimento do Teu propósito. Vamos falar, Pai, de um tema delicado que afeta e muito a nossa sociedade, por isso nós queremos pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito seja o nosso guia e que as pessoas que ouvirem as nossas palavras tenham seus corações tocados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Moisés, você esteve aqui e você puxou um bonde meio complicado. E até a gente teve um retorno muito legal, sabe? Eu pensei que o pessoal fosse ficar tá lá, falando de política, porque parece que crente não pode falar de política, né? Mas nós falamos do cristão e a política e as pessoas gostaram muito, tivemos um feedback muito positivo. Verdade. Graças a Deus por isso. E hoje, e lá naquele podcast, lá na primeira vez que a gente gravou, você falou que você visitaria um presídio. E eu lembro de ter falado, Moisés, então quando você for, você volta aqui para contar pra gente como que é isso, como que foi. E você foi no PPP. Eu não conhecia até aquele momento, até você me falar, e você foi lá, e é por isso que nós estamos aqui. É para falar não só do PPP, porque você é um cara especialista em segurança pública, em gestão de segurança pública, trabalhou com isso durante muito tempo, foi militar. Eu lembro, foi muito engraçado, você falou, fui militar, mas eu não gostei muito não me adaptei, fiquei só 30 anos. É isso aí. Você trabalhou também nas forças de paz fora do país, você trabalhou no gabinete da presidência da República, você tem uma vasta experiência para contribuir nesse tema. E é muito importante que nós, como cristãos, eu sempre falo que o crente ele precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. A gente precisa acompanhar e entender o que está acontecendo na nossa volta. Perfeito. E aí entra, cara, a sua contribuição demasiadamente rica. E eu queria que você falasse um pouco mais, não só disso, obviamente, né? Você tem liberdade para levar os temas aí que o Senhor colocar no seu coração, mas fala um pouco mais para a gente sobre isso. Eu acho que é um tema muito bacana e muito importante de nós cristãos entendermos. Samuel, a gente sabe que nós temos um público heterogêneo, né, de diversas religiões, e um grande público nosso é o público cristão. Eu queria trazer uma revelação de algumas coisas que me surpreenderam. E eu gostaria muito que esse nosso bate-papo depois fosse compartilhado com as famílias, em especial aquelas famílias onde um de seus membros está encarcerado. Porque vamos trazer aqui informações valiosas e mostrar que, de fato, há uma grande possibilidade de recuperar, de ressocializar, ou como você diz, até de socializar. Porque é difícil você ressocializar uma pessoa que sequer foi socializada. Verdade. Então, nós temos alguns dados, né, que a gente acha interessante, né, num país como o Brasil, que tem a quarta maior população carcerária do planeta Terra, atrás apenas dos Estados Unidos, China e União Soviética. No Brasil, nós temos em torno de 740 mil presos. No estado do Rio de Janeiro, nós temos em torno de 44 mil pessoas isoladas dentro de uma penitenciária. E um dado que eu acho muito interessante, que eu quero compartilhar, principalmente com a família cristã, é que em torno de 80% das pessoas que estão no cárcere teve uma educação cristã. Isso é assustador. E uma coisa que eu fiquei também surpreso é que na grande parte das facções criminosas, as pessoas para serem liberadas daquela facção, deixar de ser membro daquela facção, é quando elas se convertem ao Evangelho. Eu fiquei pensando, por quê? Primeiro, porque grande parte desses
dessas pessoas têm conhecimento bíblico, por incrível que pareça, e que ainda têm o temor pelo Senhor. Isso aí me fez refletir muito e nos mostrar a responsabilidade que temos em buscar recuperar. Existe aí uma máxima que diz que bandido bom é bandido morto. Isso é um absurdo. Existe uma outra máxima que diz que quem mandou roubar, matar, estuprar, tem que sofrer, tem que ir para a cadeia, tem que ser penalizado. Mas nós vivemos num país democrático. E a nossa Constituição diz o seguinte: para aquelas pessoas que cometem um crime, a pena para essa pessoa é a privação de liberdade. Sendo assim, ela tem que ser reclusa a uma penitenciária, mas essa mesma Constituição diz que esse sistema penitenciário tem que procurar a sua recuperação. Sabe por quê, Samuel? Porque em dado momento, essa pessoa vai alcançar a liberdade. E como nós queremos que essa pessoa retorne para o nosso meio social? Recuperado ou uma pessoa que passou tanto tempo dentro de uma penitenciária, praticando, sofrendo e se transformando numa pessoa pior? É isso que nós queremos que esteja ao nosso lado quando ela alcançar a liberdade? Não, não é isso. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas eu quero chamar atenção para o nosso povo, para o povo cristão evangélico, cristão católico. Vamos ter muita atenção com nossos filhos. Às vezes, os nossos lábios cantam ao Senhor, mas o nosso coração está distante dele. Então a gente tem que ter muito cuidado como nós nos comportamos frente aos nossos filhos, frente aos nossos amigos, frente aos nossos vizinhos, porque o nosso exemplo é o que arrasta. Então vamos ter muita atenção com isso e vamos falar sobre essa questão aí dessa PPP, né, que você falou. Eu acho bacana essa sua iniciativa, essa sua coragem. Não é todo mundo que tem, tá? Principalmente quando a gente é cristão. Quando a gente é cristão e você é uma pessoa de relevância, não só no meio cristão, mas no seu meio social. Você é um cara extremamente conhecido, respeitado. E quando a gente começa a entrar em determinados assuntos, põe, de certa forma, em risco o nosso nome, a nossa credibilidade. Mas eu louvo a Deus por pessoas corajosas como você. Amém. Muitas das vezes, Moisés, o cidadão se esconde atrás do cristão. As pessoas acabam se esquecendo que são cidadãos. Não, só cristão. Não, mas você é cidadão. Você tem a responsabilidade de ser um bom vizinho. Você tem a responsabilidade de ser um bom trabalhador. Você tem a responsabilidade de ser um bom colega de trabalho. Sabe? O cidadão, ele tá ali. E não existe nada mais espiritual do que você fazer as coisas naturais. Sabe? O sobrenatural envolve fazer o natural bem feito. E nós, por muitas das vezes, durante muitos anos, a igreja, de uma forma geral, ela se escondeu atrás do evangelho. E ela deixou de ser um cidadão que se preocupa com o seu bem-estar, que se preocupa com o meio que ela vive. Por exemplo, nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, a violência urbana é o principal problema do nosso estado. É o principal. Aí eu te pergunto, o que a igreja, de uma forma geral, tem feito para combater o principal problema do local que nós estamos plantados? Novamente, é o cidadão se escondendo atrás do cristão. E eu louvo a Deus porque você está sendo usado por Deus para abrir os nossos olhos nesse sentido. Samuel, eu gosto muito de falar, já falei isso da outra vez, né, sobre as histórias bíblicas. E a gente sempre ouviu quando o povo reclamava, murmurava, isso entristecia muito a Deus. E o povo sofria por conta disso. Então, quando a gente passou a entender que nós temos que transformar a nossa indignação em ação digna, é sobre isso que estamos, neste momento, falando agora. É buscar soluções. Mostrar problema. Eu conheço aqui uma enormidade de pessoas que podem mostrar vários problemas na segurança pública, em vários aspectos. Mas e apresentar as soluções? E as alternativas para a gente corrigir esses problemas? Então é para isso que estamos aqui, para buscar informação, ir no local e ver o que deu certo e copiar. Quando a gente vê que a roda já foi inventada, agora vamos copiar essa invenção e aplicar na nossa vida. E é disso que as PPPs têm para nos oferecer. E assim, de repente você me ouviu falar assim, não, Samuel, mas eu oro. Ah, não, eu oro. Irmão,
Eu vou usar o exemplo de Moisés. Não esse Moisés da Bíblia, mas se aplica a esse Moisés também. Quando Moisés estava na frente do Mar Vermelho, orando, aí Deus virou para ele e falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então Deus está falando aqui, ó, o mar eu abro, mas o povo precisa caminhar, precisa andar, vocês precisam fazer alguma coisa. A gente tem que orar? Tem que orar. E Deus não repreendeu Moisés por ele estar orando. A oração é algo que acrescenta e muito. Mas não é só orar. Nós precisamos caminhar na direção da solução. Eu acho que é isso que a gente está propondo aqui. E é exatamente isso que eu falo, que é o seguinte: a fé sem obras é morta. É morta em si própria. Então, assim, eu creio, eu oro, eu tenho fé, mas eu não ponho em prática nada disso. Então, que valor tem? Não adianta. Então, nós temos que colocar aí as armas que Deus nos dá, né? A capacidade que Deus atribui a cada um de nós, e vamos buscar aquilo que pode ser bom para nós, para a nossa família, para os amigos, para a nossa igreja e para o nosso povo. Então, assim, eu tenho muita fé, e além da fé, eu acredito que eu tenho coragem para enfrentar essas demandas, porque um amigo meu perguntou o seguinte: Moisés, o que o político tem que ter? Eu falei assim: eu conheço vários políticos, né? Muitos são mentirosos, muitos são 7-1, muitos são enganadores, mas uma coisa todos eles têm: coragem. Porque o cara bota a cara, ele fala, ele chega, ele diz, ele acontece. Então isso é um mérito que ninguém pode tirar dessas pessoas. Mas quando você conhece uma pessoa, e eu sempre falo que o que vai à nossa frente é a nossa história. Então eu sempre falo o seguinte: você quer analisar um político, uma pessoa que quer ser um candidato, que quer te representar, pesquise a vida pregressa dele, faz ali um background check, né, daquela pessoa, veja seus antecedentes criminais. Se tiver, não é esse que vai me representar. E se não tiver, e tiver coisas positivas, ele pode ser um bom representante seu. E nunca nos esquecendo que na questão política, o voto nada mais é do que uma procuração, onde você assina que aquela pessoa que você colocou lá para te apresentar, tudo que ela fizer tem a sua aprovação antecipadamente. Então, olha só, a responsabilidade de quem elege, a responsabilidade de quem dá o voto. Então, povo de Deus, se ligue nisso, preste atenção e muita atenção, porque isso é fundamental para que a nossa cidade seja uma nossa sociedade, um mundo melhor. Amém. Então, depois dessa introdução, vamos falar sobre as PPPs. Vamos falar. Explica pra gente aí. Embora eu já saiba, tem muita gente em casa aí agora, em casa, no ônibus, onde quer que você esteja assistindo, interessado já, querendo saber o que é isso. Algumas pessoas falam que eu sou especialista em segurança pública. Na realidade, eu não sou. Eu sou um estudioso. E eu sou uma pessoa que eu sou aplicado naquilo que eu estudo e procuro saber, de fato, dentro da realidade, o que aquilo é de verdade. Então, quando eu comecei a estudar o sistema carcerário brasileiro, eu procurei ver aí como é que funciona, né, as prisões no mundo, né? Tem verdadeiras coisas absurdas, mundo afora. Tem lugares onde os presos fazem a gestão da penitenciária. Eles estão reclusos, estão presos, mas o poder público não tem poder sequer de entrar lá dentro. Eles fazem tudo. Ou seja, é uma coisa de louco. No México, na Nicarágua, em alguns países da América do Sul, isso acontece. A gestão é de quem está preso. Ou seja, lá tem um dono. E o dono é o cara que tem o poder, que tem a força dentro daquele sistema penitenciário. Uma loucura. Meu Deus. E no Brasil, tem algumas penitenciárias que também isso ocorre. Não descaradamente, mas ocorre. Mas ocorre. De maneira bem... às vezes até descaradamente, né? Porque a gente não tem conhecimento. Mas, ao pesquisar, eu descobri um modelo, né, chamado de PPP, que na realidade é uma parceria público-privada, e eu fui estudar sobre isso. Li material, fiz pesquisa, entrei na internet, mas aquilo não conseguiu me convencer da importância desse modelo, dessas penitenciárias público-privadas. Na realidade, não são penitenciárias, é uma penitenciária que tem esse modelo no Brasil. E essa penitenciária está
localizado no estado de Minas Gerais, na cidade chamada de Ribeirão das Neves. Ali tem um complexo prisional, né, de Ribeirão das Neves, onde, há alguns anos atrás, o então governador de Minas Gerais, Anastasia, depois veio a ser senador, hoje, se não estou enganado, ele é ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, e uma pessoa que eu o via como político, hoje eu o respeito e eu o admiro pelo que ele fez lá atrás. Porque não foi uma proposta de governo, não foi uma ação governamental, foi uma ação de Estado. Porque a partir do momento em que ele foi implantado, outros governos que quiseram desativar não conseguiram, porque foi uma coisa feita para durar. O que é uma penitenciária público-privada, né? O então governador Anastasia, ele buscando recuperar as pessoas que em algum momento de sua vida cometeram um crime e que foram presas, e ele vendo a Constituição que diz que reclui, a pessoa tem que ser reclusa, depois tem que ser recuperada. Então ele foi na segunda etapa da recuperação. E ele foi na Inglaterra verificar como era o modelo inglês das penitenciárias. E chegando lá, ele viu, estudou e quis aplicar isso no Brasil. Mandou pessoas do seu governo ir nos Estados Unidos, ver o modelo americano, mas ao final o modelo inglês, que foi aqueles que eles adaptaram à nossa realidade. Então, assim, de maneira bem clara, né, bem sucinta, o que é uma penitenciária público-privada? É uma penitenciária onde o privado faz a gestão do sistema prisional com o olhar do poder público. Então, neste modelo de Minas Gerais, tem lá um diretor e tem lá a pessoa que representa o Estado, que acompanha e vê se dentro do contrato que foi firmado, eles estão cumprindo todas aquelas metas. Então, o que acontece lá? O preso, né? O que nós queremos que o preso faça numa penitenciária? Ou melhor, o que a gente não quer que ele não faça? Que ele não fique à toa, que ele não fique no celular dando golpe Brasil afora, que ele não fique no celular ameaçando, dizendo que foi sequestrado a família de alguém, que ele não receba drogas dentro da penitenciária para ele utilizar com os demais, que ele não pratique atos contra os seus companheiros, ou seja, uma enormidade de situações que a gente não quer. E o que acontece nesta penitenciária de Minas Gerais? Que eu acho fantástico. O preso acorda às 6 horas da manhã, faz a sua higiene, toma seu café e trabalha 8 horas, podendo ter horas extras, dentro da penitenciária. Por quê? Porque ali se instalaram empresas. Então ele trabalha 8 horas dentro daquela penitenciária. Após a carga de hora de trabalho dele, ele janta, descansa aí 15, 20 minutos. Como 85% das pessoas que estão no cárcere não têm sequer o ensino fundamental, nesta mesma penitenciária, dentro da penitenciária, tudo dentro, nada fora, ele vai para a sala de aula e ali ele vai se alfabetizar. Ele vai aprender a ler, escrever. Para os que têm o ensino fundamental, existe lá o ciclo do ensino médio, que ele vai estudar e vai aprender já a nível técnico. Para os que já têm, que é 1 ponto alguma coisa por cento dessa população carcerária, ele vai se preparar para o Enem. E quando ele trabalha na empresa, dentro da penitenciária, e essa empresa tem facilidades fiscais, tudo de maneira legal, instituído em regulamentos, em normas, em leis, e ela paga para esse preso 70% do salário mínimo, que é enviado para a família desse preso para subsidiar a sua família. Olha que coisa bacana. A cada 3 dias trabalhado, esse preso tem 1 dia como remissão. Ele desce 1 dia da sua pena, menos 1 dia a cada 3 dias trabalhado. Neste presídio, a família não passa pelo constrangimento que acontece aqui nos presídios do Rio de Janeiro. Sabe por quê? A família não precisa levar comida para o preso, porque ela tem comida para o preso.
A família não precisa levar roupa para o preso, porque ela tem o uniforme do detento. A família não precisa levar papel higiênico, pasta de dente, nada disso, porque lá tem tudo isso para o preso. Porque o preso produz, o preso arrecada, e o preso ele consegue se manter ali e ainda ajudar a sua família que está do lado de fora do presídio. Então, quando a família vai só para visitar o preso. Lá não entra droga, porque a família vai para abraçar o preso, conversar e conviver com ele naquele momento. Depois saiu, não tem nenhum tipo de problema. Existe um scanner que a pessoa passa, é vasculhada a pessoa entra. É um sistema onde o respeito à família do preso, porque as pessoas confundem muito. Família de preso, a família de pessoas que cometeram crime não são criminosos. Verdade. Na realidade, elas estão ali sofrendo por aquela pessoa que em dado momento cometeu um crime. E até o próprio dado que você deu, que 80% dos presidiários eles têm a educação cristã. Isso aí é uma coisa muito preocupante. Demais. Às vezes eu falo, Samuel, que as pessoas estão na igreja pregando o evangelho para as pessoas distantes e não estão dando o exemplo dentro de casa e nem pregando para os seus filhos. Verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. O evangelho começa em casa. Eu falo muito sobre educação também, né? Que é a minha formação acadêmica. Você é pedagogo? Na educação. Tem pessoas que querem que a escola seja a segunda casa, né? Mas eu falo sempre que para a escola ser a segunda casa, a minha casa tem que ser a primeira escola. Porque a educação, né, não é o saber acadêmico que é a educação. A educação é um conjunto dos saberes, né? Acadêmico, a formação familiar, né? E essa formação familiar que está sendo muito combatida pelos ideólogos, né? Daquele outro lado, né? Ou melhor, desse lado aqui, né? Da esquerda, que tem esse pensamento crítico com relação à família, né? E quando eu vejo aquela pessoa que se encontra no patamar mais alto da educação brasileira, né? Que hoje ele tem o título de patrono da educação brasileira, e que diz que a família é opressora, que diz que Che Guevara é sinônimo de amor, que prega a dissolução da família. A pedagogia do oprimido. A pedagogia do oprimido. Isso aí a gente tem que estar muito atento com relação a essas situações. Agora tem uma situação onde estão querendo promover uma determinada professora universitária como uma das maiores filósofas do Brasil e do mundo, que é a Marilene Chaui. Fugindo um pouquinho só, me permita. Fica à vontade. Fugindo um pouquinho aqui da questão da Marilene Chaui, que diz que a classe média, ela odeia a classe média, ela é uma professora universitária que ganha R$35 mil por mês, em torno disso, mas tem um livro que foi um best-seller, que vendeu mais de 250 mil livros, né? O livro chamado O que é Ideologia. Aí eu fui fazer o dever de casa, como eu te falei, eu descobri que esse livro ele foi comprado pelo MEC e distribuído para os alunos do ensino médio. Desculpa, isso não é best-seller. Isso aí é uma enganação, isso aí é uma farsa. Isso aí tinha que ser condenado, ela tinha que restituir esse valor aos cofres públicos e quem comprou tinha que ser punido também. Então, assim, é esse lado da sociedade, né, que é o lado contrário à família, que é contrário aos princípios que a gente compartilha, contrários ao Brasil. Ele quer incutir na mente das pessoas esse novo modelo que a gente conhece e conhece bem, né? É por isso que eu defendo aí a ideia de que nós temos que mudar rápido, tirar desse título patrono da educação brasileira, que foi concedido a ele por conta de uma indicação de uma deputada 2016, né? Para uma 2012, 13, para uma presidente da República que em 2 artigos, 2 linhas, instituiu uma pessoa como sendo o patrono da educação brasileira. Aí quando eu perguntei qual é o grande mérito, que muita gente não sabe, que seria o método Paulo Freire de aprendizagem, eu pergunto onde isso foi difundido no mundo afora, em lugar nenhum do mundo. Então é uma falácia, é uma farsa. Como ele foi uma farsa. E ele foi farsa até na própria igreja, que ele quis entrar para a igreja, uma pessoa que não crê em Deus, queria ser o arauto de um novo evangelho. Aí você vê que a coisa é loucura mesmo. Então, assim,
A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tudo isso, ao final da história, reflete na nossa segurança, né? Quando determinado grupo de pessoas difundem a ideia que tem que desmilitarizar a polícia, que tem que desarmar a polícia, que tem que desarmar o cidadão tem que ser cada vez mais refém dos bandidos, né? Nos últimos 4 anos, o Brasil quadruplicou a venda de armas para os cidadãos. E o número de homicídios, que era de 60 mil por ano, já está abaixo dos 40 mil. Ué, como assim? Aquelas pessoas não falavam que quanto mais armas, mais mortes? A coisa não é bem assim. Cresceu, quadruplicou o número de armas na mão do cidadão de bem e reduziu os índices de homicídio. Ou seja, essa falácia também já caiu por terra, porque contra dados, contra fatos, não há argumentos. E contra a matemática, menos ainda. Então, voltando para o nosso tema, Samuel, a gente não pode fugir dele. Não, pai, fica à vontade aí. Só estou aqui aprendendo. Esse modelo, né, de cárcere, eu não encontrei nenhum senão. Nada que fale assim, pô, mas isso aí não é legal por isso. Não, pelo contrário. Eu vi lá pessoas sendo visitadas por familiares. As famílias, olha só que loucura, satisfeitas porque o filho estava naquela penitenciária. Porque ali o filho ele não era chamado de bandido, ele não era chamado de ladrão, como pessoa, ele né? era respeitado como pessoa, para que ele pudesse, ele próprio, começar a se respeitar. Porque quando a pessoa que está numa situação e ele não se respeita, que dirá o próximo? Então, esse modelo, assim, eu sou um grande defensor desse modelo. Eu vou lutar para que esse modelo de penitenciária seja instalado no estado do Rio de Janeiro. E um dado que eu não falei aqui, que é um dado mais importante ainda, com todos esses benefícios que eu falei, o custo do preso dentro desse modelo é mais barato do que um preso dos banguns 1, 2, 3 da vida. Olha que situação. Ainda sai mais barato para os cofres públicos. Pra gente, né? Pra gente. Mas aí uma pessoa falou assim, Moisés, você que defende esse modelo, isso é bom pro preso, né? É bom pro preso, para a família do preso e para a sociedade. Por quê? Você é contra? Não sou contra não. Falei, pô, que bom. Fiquei até preocupado agora quando você me perguntou se isso era bom pro preso. Sabe o que acontece? Eu vou puxar agora pro nosso lado cristão mesmo, tá? Sim. Porque a quantidade de vezes que eu já vi cristão, ou pessoa que se diz cristão, eu não gosto de falar que cristão, porque cristão é quem se parece com Cristo. E uma pessoa que tem a capacidade de abrir a boca para falar que bandido bom é bandido morto, essa pessoa não se parece com Cristo. Aí, de repente, uma coisa que acho que eu nunca falei aqui, porque, de repente, hoje tem muito essa história que eu acho uma imbecilidade, desculpa se eu for grosseiro, que o pessoal falou hoje do lugar de fala. Ah, Samuel, mas você não está no seu lugar de fala, você não sabe o que... Só pra você ter noção, meu pai foi assassinado quando eu tinha 10 anos de idade. Meu pai foi assassinado. E eu não tô aqui dizendo que bandido bom é bandido morto. E você não está no seu lugar de fala? Que essa pessoa não, porque tem esse negócio. Agora, Samuel, você não sabe o que é. Eu sei, eu sofri na pele, a minha família sofreu. Perdi meu pai com 10 anos, minha irmã tinha 11. Minha mãe com 2 filhos, não trabalhava. O que a gente ia fazer? Sabe? Então, assim, mas eu quero que... hoje, a gente conversou sobre o gráfico, sobre o diagrama de Ishikawa, né? Eu não quero falar difícil, porque talvez nem todo mundo que... Se o pessoal não trabalha com administração, ele não vai entender. Mas nem eu entendi agora. Diagrama de causa e efeito. Eu sei, tô brincando. São muitas das causas que fazem as pessoas descambarem para esse caminho, declinarem para o caminho do crime. E aqui a gente vai entrar no fator educacional e, como você falou, a educação dentro de casa, que é muito mais importante do que a acadêmica que a gente recebe na escola. Muito mais. Eu tenho diversos conhecidos, amigos próximos que não estudaram, que não foram além nos estudos, não galgaram o ensino médio, não galgaram o ensino superior. Porém, mas que são honestos trabalhadores, têm barbearia, trabalham no sinal vendendo água e são pessoas dignas, são pessoas honestas, são pessoas
pessoas de bem. Mas há também, porque quem cresceu numa comunidade não é livre disso, de ter amigos que declinam para o mal, para o caminho errado, para o caminho do crime. E eu quero que essas pessoas... Eu já tive casos na minha família de pessoas que declinaram para isso. Poxa, quão bom seria se eles tivessem a oportunidade de ter a sua vida, a sua dignidade restaurada por um... E gente... Entenda uma coisa, não é que, Samuel, e Jesus? Gente, Jesus usa essas coisas. É que as pessoas acham que Jesus só cura, assim, seja curado. Não, Jesus cura também com dipirona. Jesus cura também com aspirina. Quem criou a medicina? Quem criou a ciência? Quem criou os médicos? Quem instituiu os médicos? Exatamente. Então, se nós podemos ser ferramentas de Jesus para que vidas sejam transformadas, e esse é o principal problema do estado que nós estamos plantados. O Ele pode estar falando disso, por quê? Mas ele não é um podcast que fala... Irmão, esse é o principal problema do local que nós estamos plantados e nós não vamos fazer nada para solucionar? Tudo bem, eu entendo. A nossa casa não é aqui. Nós vamos morar no céu. Entretanto, enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia fala, Jeremias fala, no capítulo 29, quando ele vai falar com o povo que está na Babilônia, Deus fala com Jeremias, ele fala para o povo o seguinte, olha, façam filhos, construam casas, deem seus filhos em casamento, porque vocês não vão sair da Babilônia agora. Nós estamos aqui. Isso aí. Esse é o local que nós fomos plantados. Nós devemos cuidar desse local. Ore pela paz da Babilônia, é o que Deus fala. Ore, porque se aqui tiver paz, vocês terão paz. É justamente isso que a gente vai fazer. Cuidar para que o local que nós estamos tenha paz, porque se esse local tiver paz, nós teremos paz. Eu não vejo muitas alternativas para a igreja que senão enfrentar esse problema de frente. Parar de se esconder dentro de uma igreja, parar de se esconder atrás da Bíblia, parar de se esconder em discursos fáceis. Não, mas a igreja tem que ver isso sim. A igreja... Discursos covardes. Covardes, justamente, sabe? A gente sempre fala, não, eu vou ali na rua distribuir comida para o morador de rua. É extremamente positivo, mas esse ainda que seja um grande problema, ainda não é o maior problema do Estado. Samuel, eu fico observando, as pessoas falam assim, não, a nossa morada não é aqui, né? É no céu. Mas faz a poupança, todo mês guarda o dinheirinho para a posteridade, compra imóveis, faz isso, faz aquilo. Mas peraí, você que prega esse fundamento, não poderia agora se contradizer fazendo isso. Então, você falou perfeitamente, enquanto isso, a nossa Babilônia é aqui. Exatamente. A nossa Babilônia é aqui. Então temos que lutar por isso e transformar essa Babilônia. Eu observo, Samuel, que existe uma máxima que eu acho bem bacana, que diz o seguinte: tempos difíceis, homens fortes. E quando você fala da sua trajetória de vida, da sua família, e naquela reunião que nós tivemos lá na nossa casa lá, e tinha uma professora universitária, né, que compõe lá o nosso grupo de trabalho, e você falou para ela assim: a senhora não me conhece, mas eu a conheço. A senhora foi professora de direito da minha mãe. Amigo, você não sabe assim, o quão emocionado eu fiquei, quão orgulhoso eu fiquei da sua mãe, de você, daquele grupo que estava ali. Por quê? Porque não foram tempos difíceis que impediram você de crescer. Não foi tempo fácil que fez você relaxar, pelo contrário. Os tempos foram difíceis e vocês lutaram, né? Eu costumo falar que a vitória só cabe a quem luta, porque só quem luta tem direito à vitória. Então eu fico observando essas questões que envolvem, né, a nossa vida, que envolvem o nosso cotidiano, e eu vejo cada vez mais a importância de a gente lutar. Tá difícil? Está te fortalecendo. A coisa está fácil? Está te enfraquecendo. Então não se preocupe e fique atento. Se a coisa de você está muito tranquila, abra os olhos, que algo pode acontecer que você não esteja querendo. Se a coisa está difícil, é sinal que você está se preparando cada vez mais. Entendeu, Samuel? E nós não podemos ser omissos. Eu acho que
a omissão tem uma oração. Você é crente velho, você já conhece essa oração. Que o pessoal, quando vai orar, você fala assim: Deus, me perdoa por palavra, obra e pensamento. É aquela oração que tu vai na igreja e tu ouve. Quer se safar. Mas e omissão? Omissão também é pecado. Tiago disse: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você fala de omissão, existe na Marinha do Brasil um regulamento, né? É um regulamento disciplinar. E lá no seu artigo 1º diz o seguinte: contravenção disciplinar é toda ação ou omissão. Então, assim, a omissão, porque é igual aquela história, você está no trabalho, não, isso aí não é comigo, vou passar a bola pro companheiro. Esse tipo de omissão, né, em muitas vezes na nossa vida, principalmente na parte profissional, pode ser encarado como uma prevaricação, que é o dever de fazer e você se omitir. Isso é muito grave. E eu vejo nós, enquanto cristãos, quando você se omite, eu encaro isso como prevaricação, porque você tinha o dever de fazer. E quando você tem o dever de fazer e você não o faz, você é réu de uma situação muito grave. Porque você pode fazer. Nós temos capacidade. Deus nos deu capacidade, né? Eu já falamos isso da outra vez, né? Que algumas pessoas falam o seguinte: não, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Fala sobre isso, fala um pouquinho. Da outra vez você falou sobre isso, né? Isso é a maior ilusão que tem, né? Como diria uma pessoa que eu conheço, isso é fake news. Então você vai na história bíblica, né? Moisés era despreparado, Davi era despreparado, Paulo, Samuel era despreparado. Ou seja, os grandes, né, personagens bíblicos, eles foram preparados ao longo da sua vida. E às vezes, quando a gente vai escolher um representante, a gente não se preocupa em escolher uma pessoa que tem o preparo para determinadas missões. Eu quero ver alguém entrar numa aeronave, né, fazer um voo para qualquer lugar que seja, se não tiver certeza que quem vai dirigir a aeronave seja um piloto. Uma criança de 5 anos lá, duvido. Eu duvido que você vai fazer uma cirurgia se o profissional lá não for um médico. Então, como é que para dirigir uma nação, legislar dentro de um estado, você não tem que procurar uma pessoa capacitada? Existem pessoas capacitadas no discurso populista. Cuidado! Tem muita gente que o discurso populista cada dia é pior. Cada dia é pior. Ou seja, pessoas que não têm conteúdo, não têm condições mínimas de fazer gestão da sua própria família, quer fazer a gestão de um estado, quer fazer a gestão de uma cidade, um município. Então, assim, eu fico muito atento, eu bato sempre nessa tecla, Samuel. Veja o histórico. Eu vejo pessoas se orgulhando da sua mediocridade acadêmica. Eu só tenho a 3ª série. E se orgulha disso. Ele não procurou evoluir. Eu conheço uma pessoa chamada Pedro Paulo. Ele tem 70 anos e está fazendo a sua faculdade de Direito. Bacana. Minha inspiração. Essas pessoas me inspiram. A sua mãe, né, quando você falou da situação da sua mãe, eu falei: caramba, é um negócio fantástico. A pessoa passou por grandes dificuldades e ainda tem a disposição, porque na realidade, ela, antes de mim, com certeza absoluta, ela foi a sua inspiração. Primeiro, por ser mãe. Segundo, por ser isso sim é empoderamento feminino. Não é isso que a gente vê aqui do outro lado. Então, assim, eu vejo muito e eu procuro sempre observar essas pessoas que me servem de inspiração. Eu não sei se comentei com você da outra vez que eu estive aqui, e eu tinha um sonho. E meu sonho era ser o motorista do caminhão no carro de gás, lembra? Por quê? Porque meu pai trabalhava no depósito de gás. Chegava o motorista com os seus 780 botijões de gás. Ele ligava o som, eu e meus 3 colegas íamos descarregar todo aquele caminhão, toda aquela carreta de gás. Depois que nós jogávamos para baixo, arrumava tudo, ele dava uma ré no caminhão e tinha que jogar todos os vazios para cima e arrumar também. Então ali era o meu sonho de consumo, ser aquele cara, aquele motorista que chegava, dirigia, botava uma música e estava tudo certo, porque meu universo era pequeno. Quero dizer que eu tenho uma grande admiração pelos motoristas, tá, Samuel? Porque são
Os caminhoneiros é quem movimenta o país. Entendeu? Mas eu falo isso com admiração, porque são homens que trabalham em prol do país. E, apesar de eu não ter tido muitas oportunidades, mas a que eu tive, eu abracei. Entendeu? Então eu procurei evoluir, eu procurei estudar na minha questão profissional, eu procurei crescer. Deus abençoou, né? Viu o nosso esforço e a gente agora quer compartilhar, né? As coisas que Deus nos tem abençoado para abençoar outras pessoas. Eu acho que quem não tem ali a capacidade de compartilhar com outras pessoas coisas boas são pessoas infelizes, que precisam da nossa oração e às vezes da nossa intervenção. Ana, ela passou uma vida orando para que Deus desse um filho para ela. Me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E nada aconteceu. Até que um dia, dentro do templo, ela dobrou seu joelho, a Bíblia não diz, mas imagino eu. Sim. E falou: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a tua serva deres um filho varão, eu vou pôr no templo para trabalhar. E o que aconteceu? Deus deu. Quando Ana entendeu que aquilo que Deus dá é para a gente abençoar outras vidas, Deus deu. O problema é que às vezes Deus abençoa e a gente só quer reter. Não, aquilo que Deus fez em você é para que outras pessoas sejam alcançadas e sejam abençoadas por isso, sabe? Gente, a gente sempre fala de Judas. Judas traiu Jesus, e de fato traiu sim. Mas e Pedro? Pedro negou. Pedro teve a capacidade de olhar para um Jesus e falar: não conheço esse homem. Mas Pedro foi recuperado. Pedro teve um encontro com Cristo e ele foi recuperado. Pedro estava fazendo o que quando ele teve um encontro com Cristo? Trabalhando. Ele estava pescando, Jesus foi até o encontro dele, ele saiu correndo do barco e falou: não, esse é Jesus. Jesus encontra com Pedro, o que tinha negado a Cristo, trabalhando. Pedro tem um encontro com Cristo, ele tinha pecado igual Judas. Mas a gente quer que todo Judas, morra. Esse não pode ser o nosso pensamento cristão. A gente tem que querer que tenham muito mais Pedros do que Judas, para que sejam recuperados. E olha a bênção, a relevância que Pedro teve na história do Evangelho. Gente, a gente está falando de possíveis pregadores do Evangelho. Eu não vou nem falar só de pregadores, pastores, evangelistas, não. Nós estamos falando de futuros pais de famílias, de futuros homens dignos, de futuros homens que prestarão bons serviços para a comunidade, de pessoas que serão bons vizinhos. Cidadãos. Exatamente. Coisas que nós podemos fazer, que está no nosso alcance, que está literalmente nas nossas mãos. Samuel, quando a gente começou a fazer esse estudo, divulgar essa questão dessas penitenciárias, né, com as parcerias público-privadas, algumas pessoas têm se aproximado da gente. E uma dessas pessoas já está agendando conosco uma reunião com membros do alto escalão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que em breve a gente leve este modelo para apreciação do futuro governador do Estado de Janeiro. Assim, eu tenho muita confiança que as autoridades do Executivo, com a ajuda do Legislativo, possam implementar, instalar e fazer acontecer esse modelo de penitenciária no Estado do Rio de Janeiro. Eu sempre falo que o Rio de Janeiro é uma cidade midiática. Tudo que acontece aqui, ela ganha uma performance fora do normal. Da mesma forma com que as questões negativas, né, têm essa performance, eu acho que um modelo como esse vai fazer florescer esse modelo em outros estados. E é isso que nós queremos. Porque, como você acabou de falar, né, nós temos que ser bênção para os demais. Temos que compartilhar o que é bom para os demais. E eu acho que a gente vai ter sucesso nessa missão. Se Deus quiser. E quando a gente fala de compartilhar, eu sempre cito o exemplo de um companheiro de trabalho, né, na caserna, que ele era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande sobre determinada matéria. Só que ele não gostava de compartilhar o conhecimento dele. Por quê? Porque tudo que alguém queria saber,
ia procurar a ele, para ele explicar. Então houve uma situação onde eu tive que indicar uma pessoa para uma missão fora do estado, uma missão bacana, uma viagem, onde o cara ia receber dólar, ia conhecer outro país, etc. E eu indiquei, ele era o melhor do setor, mas eu indiquei uma outra pessoa. E ele foi falar comigo. Poxa, o senhor sabe que eu me dedico, que eu sou uma pessoa que tem conhecimento, que todas as dúvidas que as pessoas têm, eu presto. Eu falei assim, olha só, você é quase o melhor. Só que você é uma pessoa que, se sair daqui hoje, os demais companheiros não vão ter de onde tirar suas dúvidas, porque você não compartilha o seu conhecimento. Você retém a informação. E isso é ruim não para os demais, é ruim para você. Porque desta vez, por exemplo, você perdeu essa grande oportunidade. Ele ficou triste comigo, porque ele não foi indicado. Mas ele mudou o comportamento dele. E no ano seguinte, quando aquela situação se repetiu, ele foi indicado. Aí ele me procurou e falou assim, pô, eu queria agradecer ao senhor, porque eu aprendi uma lição que até então eu não tinha a visão sobre aquilo, o quão era ruim para mim, quando a gente não compartilha as coisas boas com outras pessoas. Aí eu falei para ele assim, bem, se você hoje tem esse entendimento, eu já me sinto uma pessoa mais feliz, porque eu pude contribuir para que você crescesse enquanto militar, enquanto pessoa, enquanto cidadão. Porque agora sim, você está entendendo como é viver em coletividade. Porque as pessoas que vivem de maneira isolada não têm necessidade de compartilhar nada com ninguém. Ele já está isolado. E a pessoa, quando está isolado, esse isolamento é tão grande, Samuel, que ela está isolada de si própria. Aí a coisa fica cada vez pior. Então as pessoas têm que se encontrar, e nada melhor do que se encontrar com Deus para que ela se encontre consigo própria. Então a gente tem que ter esse entendimento e de compartilhar, né? Quando a gente fala dessa questão carcerária, da recuperação, da justiça restaurativa, eu quero deixar bem claro para você que nos ouve. A gente não tem mimimi não, né, Samuel? No combate, na luta do bem contra o mal, quem tem que sobreviver é quem defende a sociedade, é quem coloca a sua vida em risco por nós. São os policiais, são os militares. Então, neste combate, é esse grupo que tem que ser vitorioso. Isso aí. Agora, uma vez que aquela outra parte foi dominada, vamos buscar a sua recuperação. Vamos buscar a sua socialização e talvez a sua ressocialização. Isso aí. É de extrema importância, gente. É como eu estava falando lá do Chical, a gente nem sempre vai conseguir atuar em todas as causas. A gente, que eu digo igreja, a gente não consegue atuar em todas as causas, mas a gente consegue atuar no efeito. Por que eu dei o exemplo do morador de rua? Porque a gente não consegue atuar na causa que esse cara foi parar na rua. Já está lá atrás. Mas a gente vai e atua no efeito. O que a gente faz? A gente leva uma cesta básica, leva uma quentinha, faz um sopão. A gente não necessariamente, e esse problema é muito grande, e eu digo mais, tá? Isso não é um problema não, é um projeto. Existe todo um projeto para que as pessoas sejam ignorantes, para que as pessoas declinem para o mal. A sociedade não, que a culpa não é da sociedade, mas algumas medidas políticas que nós temos no Brasil colocam diretamente algumas pessoas à margem da sociedade. Colocam algumas pessoas à margem da sociedade. Dolosamente. E até a própria metodologia Paulo Freire, que, ao meu ver, digo Samuel, não joga na conta do Moisés não, essa é minha, é demoníaca. Na minha também. É demoníaca, sabe por quê? Porque você não precisa aprender a ler ou escrever. Não existe mais nota, agora é um conceito. Você pode ser um aluno 3, mas o professor, não, mas você é tão legal, vou te dar um conceito aqui. O seu conceito é 7, você passou. E nós estamos tirando da escola do ensino fundamental crianças que não sabem ler, que não sabem escrever, que não sabem fazer uma operação básica da matemática. E condenando professores que, quando pegam esses alunos da série posterior, entendem que ele não tem condições de prosseguir. Exato. Aí, esses professores ainda são massacrados pelos pais. Exatamente. E aí, essa pessoa... Tá, a escola não reprovou, tem a aprovação automática. A escola não reprovou, mas o mercado de trabalho vai reprovar. Direto. O mercado de trabalho vai reprovar.
E aí, o que essa pessoa vai fazer? Estou dando um dos fatores que pode ocasionar. Sim. O que essa pessoa corre risco de fazer? Se envolver com crime. Vai cair na marginalidade. Então, tá. Aconteceram diversos fatores, essa pessoa caiu lá. O que a gente pode fazer? Eu, Samuel, nós aqui do Ele Pode, vemos a PPP como uma excelente alternativa. Perfeito. Assim, eu sempre falo o seguinte, quando a gente vê o problema e a gente não buscar a solução do problema, é pior do que não ver. Você viu, e quando você tem possibilidade de ajustar, né, mecanismo para resolver o problema, eu acho que você está começando a entrar no caminho certo. Porque o caminho certo vai ser quando você arregaçar as mangas, chamar pessoas para participar contigo desse projeto. Porque nenhum projeto que eu saiba foi à frente sem o poder da coletividade. Nenhum projeto foi à frente sem que outras pessoas reconhecessem nesse projeto um projeto sério, um projeto capaz. Então, quando as pessoas reconhecem em você ou no seu projeto uma coisa que verdadeiramente será capaz, eu acho que a coisa vai ser sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E quando você pede a Deus para conduzir o projeto e ele põe a mão, aí, meu amigo. Sabe o que eu fico pensando, cara? Quantas mães não choram, não oram pelos filhos que estão lá? Quantos pais que deram o seu melhor, tentaram dentro das suas possibilidades dar o seu melhor e seu filho está lá, marginalizado, encarcerado, limitado de muitos, e através de muitos fatores. E ali, como você bem disse, por muitas das vezes o cara entra ali preso, o cidadão entra ali preso por um roubo, um furto, e sai dali um traficante. Homicida. Sai dali um homicida. Sai dali um sequestrador, sabe? Nesses presídios onde normalmente estão inseridas as pessoas, é isso que acontece. E é isso que está tentando evitar que continue acontecendo. Porque hoje os presídios são escolas do crime. Exatamente. Às vezes a pessoa cometeu um crime de menor potencial ofensivo e no presídio, quando a Constituição rege que ela deveria ser socializada, ressocializada, eu prefiro usar o termo redignificada, ela sai pior. E torno a falar, a igreja está fazendo bem pouco com relação a isso. Mas bem pouco. Para não dizer nada, para não ser injusto, mas está fazendo bem pouco. E eu vou mais além, Samuel. Eu acho que esse projeto dessas penitenciárias público-privadas, elas têm que descer um degrau e ir nessas instituições onde estão os menores infratores. Porque quando você não vai na base do problema, você já está cometendo um equívoco. Então, as instituições que eu acredito que a gente tem que buscar implementar esse projeto são nas instituições onde os menores infratores estão acautelados. As pessoas costumam falar, e eu quero entender, né? Até porque eu sou a favor da redução da maioridade penal. A minha filha caçula, que tem 11 anos, ela sabe o que é certo e o que é errado. O meu filho que tem 18 também sabe o que tem. A minha filha de 15, ela sabe exatamente o que é certo e errado. E quando um adolescente de 15 anos mata outra pessoa, porque ele já sabe, ele já foi orientado que ele não vai ser condenado por um crime, mas por uma situação análoga ao crime, ele está disposto. Agora eu pergunto para você, o que pensa uma pessoa que perdeu o pai, como você, Samuel, de repente por uma menor de idade? O que é perder o pai por uma situação análoga ao crime? Existe uma situação análoga à dor? Qual é a situação? Que história é essa? Então, assim, a gente tem que recuperar, a gente tem que buscar. Agora a gente tem que ter um país sério, uma justiça séria, onde as audiências de custódia não pode liberar uma pessoa que foi presa com um fuzil e 2 quilos de cocaína. Não pode. E isso acontece. Muito. Esse sistema, esse projeto de desencarceramento que está acontecendo aí, que na realidade não é algo que eu entendo como sendo uma coisa correta, é tirando da cadeia homicidas, traficantes, assaltantes, pessoas que não eram para estar no nosso meio. Eles têm que ir para a cadeia
para ser retirado do nosso cunho social, ali sim, buscar a sua recuperação. Mas, alto lá. Assim, a gente tem o limite da tolerância e nós somos pessoas equilibradas. Para o entendimento, nós temos o equilíbrio para entender. E a gente tem o discernimento para escolher. E da mesma forma eu falo para cada um de nós, né, para cada um que nos assiste agora, nesse momento. Tenha o entendimento, tenha discernimento, para você entender o que está acontecendo no nosso país, né? Porque eu participei há 3 semanas atrás, Samuel, de um seminário internacional de segurança. Presença de embaixadores de vários países, ex-ministro de defesa do Brasil, cônsul, várias autoridades, e eu estava presente naquele evento lá. E muito foi falado sobre a guerra da Ucrânia e Rússia. Foi falado sobre as fronteiras, né, onde as pessoas estão entrando com drogas, onde o narcotráfico está entrando, etc. E em dado momento, foi dada a oportunidade para que um dos membros da plateia se manifestasse. Eu aproveitei o princípio da oportunidade, levantei a mão e foi me dada a oportunidade de falar. Ali eu falei o seguinte: muito embora esse evento seja um evento internacional sobre segurança pública, eu queria sugerir que o próximo evento fosse um evento também falando sobre segurança pública municipal. Porque hoje nós temos aqui fronteiras nos bairros, nós temos fronteiras nas cidades, onde o morador, onde a pessoa que nasceu naquela cidade, naquele estado, ele não pode entrar, onde o direito de ir e vir lhe é cerceado. Ou seja, vamos falar sobre as fronteiras internas do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro. Quando eu acabei de falar, uma grande parcela das pessoas que estavam ali presentes se levantaram e aplaudiram de pé. Aí naquele momento eu me sentei e falei assim: agora fica calado, porque você pode falar besteira da próxima vez. Porque foi uma coisa bem que saiu de mim sem eu pensar muito. Eu já morei, mas é uma realidade que acontece. Eu já morei, tem muitos anos, eu morei num bairro onde o bairro do lado não podia entrar. Vários. Porque era uma facção criminosa diferente e que fosse para ir numa padaria, para ir no mercadinho. Crianças que moravam aqui e estudavam ali não podiam, tinha que pedir transferência para escolas daqui ou escolas mais longe, porque não podia. Se mora nesse bairro, se por algum acaso você passasse ali, como aconteceu há bem pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, você pode dar um Google, você que está ouvindo a gente aí, pode dar um Google. Entraram na casa do rapaz, entraram na casa dele enquanto ele estava sentado assistindo um jogo de futebol com seu pai, porque ele arrumou uma namorada que morava na comunidade em frente. E ele não podia cruzar a faixa de Gaza. Não podia. Então, são absurdos. Ele desafiou. São coisas absurdas que acontecem aqui, gente, no quintal da nossa casa. E a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer mais. Vai, para eu não ser muito injusto, para falar que parece que a gente não está fazendo nada, a gente precisa fazer mais. Essa é a minha opinião. A Bíblia diz que eu vejo pessoas, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos subir um monte? Vamos subir um monte. Agora, vamos fazer a nossa parte enquanto cidadão. Isso aí. Porque ficar, perdão, Samuel, no pé da cama orando, né, e sem transformar nossa indignação em ação digna, a gente não vai a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que entender que a ação tem que preceder todas as demais demandas que nós precisamos enfrentar. Ficar esperando, assim, eu sempre falo o seguinte, que você é aquele que tem que fazer, você tem que ser aquele que você está esperando que faça por você. Seja você a pessoa que vai fazer. Então, assim, eu me disponho a ser a pessoa que vou fazer. Como você, Samuel, tem se disposto a ser a pessoa para fazer. Porque senão nós nem estaríamos aqui conversando. Então, assim, cada um tem que assumir. Eu tenho 3 filhos, Samuel. Uma de 11, uma de 15 e um rapaz de 18. Eu quero deixar filhos melhores para o meu país e também quero deixar um país melhor para os meus filhos. Isso é um binômio que tem que acontecer. Mas eu tenho que fazer minha parte dentro de casa e fora da minha casa também. Porque se eu ficar preocupado como eles serão ou o que vai ser do país, eu ouço muitos companheiros e irmãos nossos, vamos orar.
Mas se nós formos orar e lá na frente vamos escolher pessoas que não nos representam, sua oração foi vã. Exatamente. Moisés, tá chegando aquela parte que a gente não gosta. Mas é necessária. Rapaz, a gente ficava mais umas 3 horas conversando fácil, fala a verdade. Ô Samuel, assim, eu tenho participado de alguns podcasts e esse podcast aqui é abençoado, porque a gente não viu o tempo passar, porque a gente aprende o tempo todo, a gente se diverte, né? E a gente leva, tenho certeza, coisas bacanas para quem nos ouça. Eu queria fazer um pedido já para quem nos assiste, compartilhe esse podcast, especialmente com aquelas pessoas que têm familiares em penitenciárias do Estado de Janeiro, para nos ajudarem a implantar esse modelo, esse sistema em nosso Estado. Porque esse Estado ele vai ser uma referência na recuperação, na ressocialização, na redignificação, como o Samuel bem disse, das pessoas que em dado momento cometeram crimes. Então, a nossa oração vai à frente e a nossa ação vai ao lado, para que a gente possa transformar, de fato, essa indignação nossa em ação digna de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Gente, agradeço ao Moisés, agradeço ao Lucas e ao Cláudio que vieram com ele, estão lá fora. Acho que eu já estou sentindo o cheiro do nosso lanche aí já. Pô, tá. Já tá forte. Mas, muito obrigado. E eu faço das palavras do Moisés as minhas. Compartilhe, porque quando esse vídeo sair, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no Instagram e vou perguntar quem não gostaria que, caso um familiar seu fosse preso, preferia que fosse para um Bangu 1 ou se fosse para uma PPP. O que você preferiria? Eu vou deixar lá essa pergunta e depois eu vou divulgar esse resultado. E eu vou te marcar, Moisés, para que bacana, as pessoas vejam o resultado. Só um detalhezinho. Enquanto eu conhecia lá a penitenciária público-privada de Ribeirão das Neves, num dado momento lá de visitas, eu vi famílias, assim, achei aquilo incrível, surreal, como alguém falaria aqui fora. Mãe e pai feliz porque o filho estava preso naquela penitenciária. Incrível, né? Feliz, porque sabiam eles que, caso estivesse em outra penitenciária, seria outra realidade para todos. E eles viram, acompanharam a mudança de comportamento do filho por estarem ali. Ajude a gente a lutar, entre nesse time, né? Ajude a gente a lutar para que esse modelo seja de fato implantado no nosso Estado. Nós, todos nós, o preso, a família do preso e a sociedade, nós só temos a ganhar. Moisés, você já conhece os procedimentos, você já é de casa, então faça suas considerações, seus comentários, seu encerramento, divulgue também as suas redes sociais, como que as pessoas te acham e termina com a oração. Amém. Te agradeço, tá, meu amigo? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, foi muito bom receber você aqui hoje. Eu queria agradecer ao Samuel Lucas, ao outro Samuel, o Samuel Sattler, nome bonito, é Sattler. É o nome de quem tem dinheiro. É, isso aí. Agradecer aí o Lucas, meu filho amado, que está comigo, meu amigo Cláudio, que é um irmão que a gente conheceu nessa luta que ora se inicia. E agradecer a você, Samuel, o convite, dizer que a honra ela está no mesmo pé da responsabilidade de estar aqui falando sobre esses projetos que nós temos para o futuro. Quero agradecer a você que nos ouve, você que nos assiste, que você veja em nossas palavras e sinta, através do discernimento do Espírito que você tem, que você veja a verdade que nós trazemos. E essa é a verdade que nós queremos lutar e trazer para cada um dentro desse Estado do Rio de Janeiro. Um Estado com quase 18 milhões de habitantes, que tem muita coisa a ser feita. E a gente espera que cada um participe dentro desse projeto. Vamos orar? Amém. Senhor Deus eterno Pai, eu te louvo, te agradeço por esta oportunidade. Te louvo e agradeço pela vida do Samuel Lucas, do Samuel Sattler, do Cláudio, do Lucas, do João, que também está aqui conosco. E te agradeço, Senhor, porque Tu tendo nos dado a
até agora e sempre vai continuar nos dando a tua proteção e a tua misericórdia. Quero te pedir, Senhor, que tu seja, Senhor, com cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse podcast, que essas palavras possam edificar as suas vidas, que o Senhor possa abençoá-las e que o Senhor nos use, continue nos usando como ferramenta para melhorarmos como cristãos e também como cidadãos. Misericórdia é o que peço, eu te louvo e te agradeço, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Isso te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.